Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 12, hoje é sexta-feira, dia 15 de fevereiro de 2019. Na semana passada eu trouxe para vocês, mais uma vez, falando sobre Venezuela, falei um pouco sobre o Trump e o discurso dele do Estado da União e falei da situação que a União Europeia está passando aí de instabilidade em vários pontos. Nesse Conexão Geo 12, vou começar também pela Venezuela. Uma atualização aqui para vocês, especialmente alguns rumores que surgiram essa semana com relação à possível invasão dos Estados Unidos, uma invasão militar dos Estados Unidos à Venezuela. Como vocês sabem, tem ocorrido as tentativas de entrada de ajuda humanitária pela fronteira com a Colômbia, na Venezuela. Recebemos também informação de preparativos para que essa ajuda humanitária também seja enviada pela fronteira com o Brasil, em Roraima, mas o presidente Maduro, obviamente, mantém aquela posição dele de que o país não está em crise e que não precisa receber ajuda humanitária, porque ele também não quer dar propaganda, né, principalmente para os Estados Unidos. Na quarta-feira agora, um jornal de Washington, o Washington Examiner, publicou uma matéria falando sobre uma possível invasão à Venezuela, não uma invasão em si, mas um desdobramento de tropas de fuzileiros navais americanos na Colômbia, inclusive citando navios, citando o grupo de batalha do porta-aviões Theodore Roosevelt, que está em operações no mar, do Abraham Lincoln, que é outro porta-aviões americano que também tem operações no mar. Então, a matéria do jornal, que saiu nessa última quarta-feira, levantava a possibilidade de uma possível ação contra a Venezuela. Minha posição, eu mantenho, acho pouco provável que isso ocorra. Não é impossível que realmente os Estados Unidos desdobre fuzileiros navais para a Colômbia. A Colômbia, afinal de contas, é um parceiro importante dos Estados Unidos. Essa semana o presidente da Colômbia visitou o presidente Trump lá em Washington, foi recebido com honras militares, etc. Então não descarto a possibilidade de tropas até como um elemento de pressão ao governo Maduro e talvez para assustar alguns militares venezuelanos e também para tentar dar mais força para Guaidó, mas pode ser um tiro no pé. Por isso que eu acho que é um movimento que se os Estados Unidos vier realmente a fazer, eu não acho interessante, porque pode ajudar o Maduro com o discurso de nacionalismo, o discurso que está sendo invadido pelos americanos e coisa desse tipo. E nós temos que levar em consideração que uma invasão militar num país de 30 milhões de habitantes como a Venezuela, com um relevo bastante diferente, tem mata amazônica, tem também relevo alto de montanhas, etc. Ou seja, não é simples assim invadir um país como a Venezuela. Pode-se talvez imaginar uma ação de elementos de operações especiais americanos para prender Maduro, por exemplo. Poderia ser, como os Estados Unidos já fez com o presidente do Panamá há muitos anos atrás, e levou para os Estados Unidos e o julgou lá com crimes relacionados a narcotráfico, etc. Talvez o Trump pudesse fazer isso. Mas eu acho que isso não deve acontecer. A questão do desembarque de tropas americanas na Colômbia é um ponto, mas também não acredito que chegue a tanto. Também como uma notícia dessa semana, hoje ocorrerá uma reunião extraordinária na Organização dos Estados Americanos em Washington, convocada pelo Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá, para voltar a discutir a questão da Venezuela. Então, a gente vai somando um pouco os pontos, né? Realmente dá a entender que pode realmente acontecer alguma outra coisa, esse movimento de tropas americanas para a Colômbia, etc., porque existe realmente foi um somatório de notícias, né? A visita do presidente colombiano aos Estados Unidos, essa matéria do jornal americano Washington Examiner na quarta-feira, hoje essa reunião da OEA e também, já estava quase esquecendo, e não pode ser esquecida, a visita do almirante Craig Fowler, que é o novo comandante do Comando Sul, que é o comando militar dos Estados Unidos, responsável pela América do Sul e Caribe. O almirante Fowler assumiu o comando do Comando Sul em novembro do ano passado e veio ao Brasil essa semana, visitando o Brasil segunda e terça-feira. Esse dado eu acho que é interessante porque ele só veio ao Brasil.
né? Então, assim, o principal militar americano responsável pela região da América do Sul vem ao país mais relevante da América do Sul, digamos assim, a potência, entre aspas, potência regional. Em paralelo, o presidente da Colômbia visita o presidente Trump nos Estados Unidos e hoje essa reunião extraordinária da OEA. Eu acho que se os Estados Unidos fizerem isso, vai ser um tiro no pé, não vai ser bom, porque vai dar força para o Maduro chamar essa questão nacionalista, etc. E o que me preocupa mesmo é que a situação do povo venezuelano continua deplorável. É isso que realmente me preocupa. Vamos aguardar, vamos ver como é que fica o desdobramento dessa reunião da Organização dos Estados Americanos hoje em Washington. A segunda notícia que trago para vocês é uma conferência ocorrida em Varsóvia, capital da Polônia, essa semana. Uma reunião que foi organizada pelos Estados Unidos, com foco principal tentar demover os países europeus em relação ao Irã. Vamos lembrar que em 2015 o presidente Obama e outros países fizeram um acordo com o governo iraniano para, digamos assim, limitar o programa nuclear do Irã. E o presidente Trump ele rompeu esse acordo, aplicou sanções econômicas fortes contra o Irã e tem feito um movimento forte em relação aos outros países da Europa, da Ásia, para que não comercializem com o Irã. Ele fez algumas concessões em relação ao fornecimento de petróleo para alguns países importantes, como, por exemplo, Índia, como, por exemplo, Coreia do Sul, que são países importantes para os Estados Unidos e importam petróleo do Irã. Mas essa reunião que ocorreu essa semana em Varsóvia, ela teve o foco de tentar demover os europeus que estavam tentando digamos assim, burlar essa questão das sanções econômicas dos Estados Unidos, porque muitas empresas de países europeus têm negócios com o Irã e não queriam deixar de tê-lo, em função dos valores envolvidos, etc. A situação econômica da Europa, de maneira geral, não está boa, então perder essa parceria com o Irã também não seria positivo para os europeus. A reunião, por vários jornais, vários analistas, foi um tremendo fracasso. O Mike Pence, vice-presidente, compareceu. O Mike Pompeo, secretário de Estado, compareceu. Mas, em linhas gerais, nada de muito concreto. E os principais países da Europa não mandaram seus principais líderes na área de relações internacionais. França e Alemanha mandaram outros representantes, mas não os seus ministros de relações exteriores. Então, assim, a situação, essa reunião acabou sendo, em linhas gerais, um fracasso nessa política externa dos Estados Unidos. O Benjamin Netanyahu, do Israel, compareceu, tentando fazer essa política. Vamos lembrar que Israel tem eleições agora em abril, então é importante para o Benjamin Netanyahu mostrar essa questão da articulação, etc., também tentando demover os países europeus a negociar com o Irã. O Irã, o grande inimigo, digamos assim, de Israel e dos Estados Unidos. O interessante nessa reunião só é reforçar um movimento que já tem acontecido nos últimos anos de aproximação entre dois inimigos históricos, Israel e Arábia Saudita. Né? São países que não reconhecem, a Arábia Saudita não reconhece o Israel como um Estado independente. Outros países da região, árabes, sunitas, também não reconhecem Israel, mas por baixo dos panos, já há alguns anos, tem se articulado, principalmente os serviços de inteligência de Israel com os serviços de inteligência da Arábia Saudita, contra o Irã. Então esse é um dado importante e essa reunião, esse encontro que ocorreu em Varsóvia, ele reforçou um pouco isso. Obviamente não houve nenhum depoimento formal, mas para mim está claro esse movimento de aproximação de Israel com os países sunitas ali do Golfo Pérsico. Lembrando que Israel já tem boas relações com o Egito já há décadas, em função dos acordos de paz que foram estabelecidos entre os dois países, entre Egito e Israel. Mas Israel com os demais países árabes da Península Arábica ali, não, mas por baixo dos panos isso já tem acontecido, que é um movimento bastante interessante. Em paralelo, outra notícia que trago para vocês é um encontro que aconteceu também essa semana entre o presidente russo, o iraniano e o turco em Sochi, na Rússia. O quarto encontro dos três para discutir principalmente a questão da guerra da Síria. Foi falado também um pouco sobre a questão da saída das tropas americanas da Síria, em linhas gerais, foi falado positivamente, ou seja, reforçando que para eles a saída das tropas americanas da Síria é positivo. A grande questão ali é que Rússia e Irã claramente favoráveis ao governo do Assad na Síria, e a Turquia nem tanto. A grande preocupação da Turquia são
os curdos. Vamos lembrar que os curdos é um grupo étnico que ocupa parte da Síria, parte da Turquia, parte do Irã e parte do Iraque. E o sonho deles é criar um Kurdistão, ou seja, um Estado próprio, um Estado do povo curdo. E esse elemento de curdos, na Síria especificamente, tem lutado ao lado dos Estados Unidos. E a Turquia, obviamente, não quer um movimento curdo forte porque teme perder parte do território caso seja criado um Kurdistão, por exemplo. Então, esse talvez seja o ponto mais delicado nessa discussão, na reunião. Lembrando que a Rússia tem interesses na Síria, ele possui a base naval, é a única base naval da Rússia fora de território russo. A Síria também é um grande comprador de armas da Rússia. E uma novidade, a Rússia também está muito envolvida com a perspectiva de exploração de gás no mar do Líbano, que é vizinho ali da Síria. E vamos lembrar também que no Líbano temos ali um grupo forte de xiitas, ou seja, xiitas como aquele ramo da religião muçulmana, que é o mesmo do Irã, que é o Hezbollah. O Hezbollah não é um grupo terrorista, os Estados Unidos consideram o Hezbollah um grupo terrorista, mas o Hezbollah é um partido político no Líbano, um partido político importante, com um braço armado, e Israel tem grandes problemas com o Hezbollah. Grande questão de Israel hoje é, sem sombra de dúvidas, o Hezbollah, que lutou na guerra da Síria ao lado do governo do Assad, e a Rússia tem interesses no Líbano para que as empresas russas explorem esse gás no mar libanês. O Líbano não possui condições técnicas para fazer essa exploração. E no meio dessa tensão toda, ou seja, de Rússia com interesses no Líbano, de Israel contra Hezbollah, de Irã apoiando o Hezbollah por serem xiitas, tem a presença da missão de paz da ONU, a UNIFIL, no sul do Líbano, e no mar com um navio brasileiro, atualmente a Fragata Liberal, 300 militares, e o comando dessa força naval multinacional, essa força de paz naval de um almirante brasileiro e seu Estado-Maior. Então, obviamente, tudo que acontece ali naquela região de Líbano, Síria, etc., Israel, preocupa a gente e vamos manter o acompanhamento. Quarto tema que trago para vocês: ontem ocorreu uma forte explosão, um carro-bomba na região da Caxemira, que fica ali, uma região de disputa que fica entre Índia e Paquistão. Morreram cerca de 42 militares indianos. E hoje pela manhã, o primeiro-ministro Narendra Modi, da Índia, fez um pronunciamento bastante duro contra o governo do Paquistão, dizendo que o governo do Paquistão, digamos assim, aceita esses grupos terroristas paquistaneses, acoberta esses grupos terroristas paquistaneses. O Paquistão já disse que não é assim, que não tem nada a ver com o ataque, mas ocorreram promessas não apenas do primeiro-ministro Modi, como também de outros políticos indianos. Ontem e hoje, queima de bandeiras paquistanesas na Índia. Vamos lembrar que são dois países nucleares, que possuem arma nuclear. A Índia é um país muito importante, que aqui no Brasil falamos pouco, mas é um país que a gente tem que se preocupar mais, país que deve ultrapassar a Índia em população, com uma capacidade de defesa, de forças armadas bastante relevante, e obviamente uma tensão dessa, cada evento desse que eleva a tensão não é positivo. Em outro dado importante, esse ano, abril e maio, teremos eleições na Índia. Então, o Narendra Modi, obviamente, não vai querer mostrar fraqueza, né? Pelo contrário. Então, vamos acompanhar. Essa explosão aconteceu ontem, vamos acompanhar nos próximos dias como que evolui essa questão entre Paquistão e Índia. Como eu já fiz semana passada como novidade, trazendo uma notícia relativa a poder naval, relativa a marinhas, o Naval Group, um grupo francês, ontem lançou a notícia que já iniciou os reparos e modernização do navio de patrulha oceânico que vendeu para a Argentina. É um pacote de 4 navios, um já está pronto, já está com a Marinha Francesa, vai ser transferido para a Marinha da Argentina possivelmente esse ano, e os outros 3 serão construídos aí, lá na França, também para a Argentina. É um pacote de aproximadamente 320 milhões de euros, foi fechado, inclusive a questão de financiamento, por ocasião da reunião do G20 ano passado na Argentina, e é um momento importante para os argentinos que também estão precisando de navios para patrulhar as suas águas. É um navio de 1.600 toneladas, não é uma fragata, um navio menor, mais ou menos como os nossos navios de patrulha oceânica, o Brasil possui 3. Então, essa foi a notícia que trago para vocês como notícia do Poder Naval. Próximos fatos, eventos que vamos acompanhar com atenção:
Amanhã, sábado, eleições na Nigéria. Nigéria é um país muito importante, é o país de onde nós compramos mais petróleo. O petróleo da Nigéria é um petróleo leve, importante para misturar com o nosso petróleo. É a maior população da África, maior produtor de petróleo da África, maior economia da África, a Nigéria com quase 200 milhões de habitantes. Eleições neste sábado para presidente. O atual presidente, o Buhari, é o favorito, com pouca margem. O segundo colocado também é um político tradicional da Nigéria. Não há um grande otimismo com relação a essa eleição. De uma maneira geral, a população nigeriana não está muito satisfeita com o Buhari. E o interessante é que os dois são muçulmanos, não vai haver uma disputa entre muçulmanos e cristãos. Dessa vez, provavelmente, deve dar Buhari, mas as eleições vão ocorrer amanhã. Vamos continuar acompanhando a tensão que tem atualmente na Europa, a situação do Brexit é ainda não definida, essa crise entre França e Itália também é um elemento importante. E também, como última notícia, hoje à tarde, às 13 horas, o presidente Trump deve fechar a questão do orçamento, ou seja, evitando o shutdown, uma nova paralisação do governo federal, mas deve decretar o estado de emergência para que possa reverter recursos para o tal muro, tão sonhado muro que ele quer construir na fronteira do México. O que me impressiona muito é esse movimento, essa insistência do presidente Trump nessa questão. Atualmente, lembrando que em janeiro o novo Congresso assumiu e os democratas são maioria na Câmara. Então, assim, o Trump está dando uma demonstração de não estar respeitando a questão democrática e as vias democráticas e provavelmente vai tomar esse caminho aí, que não é um bom caminho, eu acho, de ir contra a decisão do Congresso, decretando esse estado de emergência para conseguir esses fundos, esse recurso para construir o muro. Bom, esse foi o nosso Conexão 12. Desejo a todos um bom final de semana, uma boa semana. Voltamos a nos falar na próxima sexta-feira. Obrigado.